Olá, alunos! Agora a gente volta para falar sobre o reino dos fungos. O reino do fungo ele é chamado também de reino fungi. De onde vem esse nome fungos? Ele vem do latim, que significa cogumelo, e vem do grego também. Existe uma palavra muito parecida no grego, que significa esponja. Por que tem esses nomes? Bom, porque a gente tem um cogumelo, obviamente, né, que é o fungo, e a gente tem o bolor, né? O bolor também é o fungo. E esse bolor, ele se parece com uma esponja, porque ele é macio. Então, por isso que a gente tem essa variação de significados para os nomes, então, dos fungos. Ele é um grupo, então, que a gente diz que o reino fungi é um grupo bastante heterogêneo. Por quê? Porque ele tem muitos formatos, eles têm muitas morfologias. E tanto isso é verdade que se você for agora no Google e colocar ali na barra de pesquisa de imagens e digitar cogumelo, vai aparecer uma infinidade de cogumelos pra gente, né? Várias fotos, muitas delas muito bonitas, né? Tem alguns fungos ali que parecem até uma obra de arte, porque são realmente muito bonitos, né? Tudo aquilo são cogumelos de morfologias diferentes. E essas morfologias, assim como a gente falou lá na bactéria, ajudam a gente na identificação de um organismo. Nesse caso, o tipo de cogumelo ajuda na identificação do tipo de fungo que está crescendo. Os fungos, então, eles pertencem a um reino que é muito importante para nossa economia. Eles têm uma enorme importância econômica. Por quê? A gente pode citar aqui alguns alimentos que são feitos com a participação de fungos. Por exemplo, queijos. Queijos, muitos deles, você tem até o próprio fungo dentro do queijo para comer. Normalmente são aqueles queijos mais caros, né? Os queijos de origem francesa normalmente são desse tipo. Nós temos também bebidas alcoólicas que são produzidas através de um processo chamado de fermentação, que aí produz o álcool e entre outras coisas que compõem uma bebida alcoólica. O maior exemplo de produção de uma bebida alcoólica por um fungo é o vinho e a cerveja, né? Ela é produzida pela fermentação da levedura, mas nós vamos falar disso em breve. E ele também tem, o fungo, ele tem uma enorme importância ecológica. Por quê? Porque os fungos, juntos com as bactérias, são organismos decompositores. Eles devoram a matéria morta. Então, a matéria morta, a matéria orgânica, não se acumula no ambiente. A gente, né, consegue viver tranquilamente. Porque pense se você não tivesse nenhum organismo que fosse capaz de devorar matéria morta na natureza. A gente estaria até hoje andando sobre dinossauros. Os excrementos dos animais também não seriam decompostos. Agora imagina, se a gente no dia a dia já de vez em quando pisa em cocô de cachorro, imagina se você não tivesse esses organismos decompositores. A gente ia ter que estar incinerando os mortos, incinerando toda a matéria orgânica morta encontrada para poder reduzi-la no ambiente. Mas graças a esses organismos, isso não é tão necessário. Então, a gente entra agora num ramo da microbiologia que é responsável por fazer o estudo dos fungos. Esse ramo recebe o nome de micologia. Micologia, então, é o estudo dos fungos. Então, agora falando de características dos fungos. Eles são unicelulares, mas podem ser pluricelulares, diferente da bactéria. A bactéria, lembra, ela vive em grupos, mas ela não é pluricelular porque ela não forma tecido. O fungo, ele consegue formar tecido. Tanto que nós vamos ver mais para frente, o cogumelo é um tipo de fungo pluricelular. Porque ali nós temos várias células de um fungo, num cogumelo, e essas células, cada qual, tem a sua especialização, ela forma um tecido. E nós temos as bactérias unicelulares, que são as leveduras.
Quem gosta de cerveja, de bebida, já deve reconhecer esse nome, porque a levedura é o tipo de fungo que é responsável por fazer, por exemplo, a fermentação da uva ou a fermentação da cevada, para a produção do vinho ou da cerveja, respectivamente. Então, graças a essa capacidade de um fungo ser pluricelular, muito deles a gente pode observar a olho nu. Inclusive, vai uma curiosidade aqui, o maior organismo vivo do mundo em tamanho é um fungo. A gente pensou, né, na girafa, na baleia, mas não são. O maior organismo em tamanho é um fungo. É um fungo que, se eu salvo engano, foi encontrado nos Estados Unidos. Ele tem algo em torno, aproximadamente ali 1,5 km para mais de extensão. Ele é o único fungo que gera vários cogumelos. Então é uma região ali de um parque nacional onde tem muitos cogumelos, mas todos esses cogumelos, eles vêm de um único fungo que está embaixo da terra, que os seus micélios, que a gente vai ver para frente, que é uma estrutura do fungo, está embaixo da terra. Então ele é o único fungo que tem vários cogumelos em vários locais. Então, os fungos, eles são, assim como as bactérias, eles conseguem habitar vários microambientes, ou até mesmo macroambientes, como é o exemplo desse fungo que a gente falou que é o maior ser vivo do mundo. Mas também pode habitar microambiente. O que é o microambiente? É aquele ambiente microscópico, que a gente não enxerga a olho nu. Esse microambiente ele tem condições para habitar micro-organismos, por isso que a gente dá esse nome. Então, a gente tem aí os fungos habitando microambientes e também macroambientes. Atualmente, existe catalogado em torno de 1.500.000 espécies diferentes de fungos. E como que a gente classifica os fungos? A gente já falou lá atrás, né? Uma das principais formas de classificação de um fungo é através da sua morfologia. Né? Lembra que a gente falou ali dos cogumelos. Se você for no Google procurar, você vai ver ali que tem vários cogumelos diferentes, de vários formatos. Esse formato ajuda a gente a identificar o tipo de fungo. Mas também ele vai ser identificado pelo tamanho e pela forma dos esporos. A gente vai ver mais para frente que o esporo é como se fosse uma sementinha do fungo, embora o termo correto não seja semente, sim esporos, mas funciona da mesma maneira. Também ele vai ser diferenciado pelo tamanho e pela forma das suas estruturas frutíferas. O que é estrutura frutífera? É como se fosse o órgão sexual de um fungo, que ele usa para fazer a sua multiplicação. Outra forma também da gente conhecer, identificar o vírus, é através do que ele produz. Ou seja, a gente identifica um fungo através do material dos seus metabólitos, dos metabólitos que ele vai produzir. Outra forma também é através da reação em testes químicos. O que seriam esses testes químicos? Vocês já devem ter visto, provavelmente em filme de ficção científica, série, ou até mesmo já estudado sobre isso. Tem aquele disquinho de vidro, onde tem uma espécie de gelatina dentro, que você vê o cientista fazendo assim com uma espécie de vareta, né? Com uma espátula. Aquilo a gente chama de meio de cultura. Naquele meio de cultura, naquela gelatina onde vão crescer os organismos, ali a gente tem o quê? A gente tem uma composição química específica. E aí a gente coloca a amostra que tem fungo naquela composição química específica. Aí se o fungo crescer naquela amostra, naquela placa, a gente usa aquele dado para poder identificar. Por exemplo, você pode ter uma daquelas gelatinas, né, ou caldo de cultura que a gente chama. Aquele lá pode ser um caldo de cultura que a sua característica seja ser rico em sal.
aquele sal de cozinha, cloreto de sódio. Então você passa a amostra ali e o fungo que crescer ali você já sabe que é um fungo que consegue crescer em sal. E aí você tem uma forma de catalogar o fungo. Opa, é um fungo que cresce no sal. Já serve para identificação, para diferenciar a identificação dos fungos. E quando todas essas formas de identificação não são suficientes, a gente faz o quê? Análise genética e comparação genética. Porque as espécies, uma das características de uma espécie é justamente compartilhar um código genético semelhante. Então, agora nós vamos dar uma pausa e em seguida nós vamos falar de características dos fungos que são próprias de fungos e características de fungos que são compartilhadas com outros reinos.